Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai bolar a receita da Vienna Lager. Na verdade, a gente vai bolar uma receita e falar o que vocês podem variar se vocês quiserem mudar da receita original, né? Para mandar para o concurso Mestre Cervejeiro Eisenbahn ou para fazer uma Vienna Lager para tomar em casa, por que não? Bora lá? Cá estamos no Beersmith 3, meu programa padrão de fazer receitas. Vou iniciar uma nova receita aqui. Está com os meus equipamentos já calibrados, então vou fazer 22 litros dessa cerveja. A gente tem que lembrar que o Beersmith ele calcula o volume no fermentador, mas não calcula o volume engarrafado. Se eu perco mais ou menos 2 litros no fermentador, então eu vou fazer 22 litros de cerveja aqui. Algumas vão para o concurso, quer dizer, eu não vou mandar, mas supostamente algumas iriam para o concurso, outras nós tomaríamos. Então 22 litros de cerveja, a eficiência, eu estou tendo eficiências maiores que 65%, porém eu ainda não consigo precisar exatamente, porque estou fazendo muita cerveja com outras coisas que não são puro malte. Hoje vai ser uma puro malte, 70% de eficiência, mas vou acompanhando. Sempre que a gente vai começar a fazer uma cerveja no Beersmith, a gente carrega os parâmetros do estilo. Então a gente vai fazer uma Vienna Lager. E olha o que eu falei para vocês. O Beersmith, ele carrega parâmetros do BJCP. Mas no concurso Mestre Cervejeiro Eisenbahn, eles dizem que vai ser julgado pelo BA. Então pode ter uma pequena diferença de parâmetros. Deixa eu dar uma olhada no que eles fizeram lá. Então tá aqui, ó, o extrato vai de 1046 a 1056, que é um pouquinho maior, o range é um pouquinho maior do que o do BJCP. Olha aqui, do BJCP vai de 1048 a 1055. E como o concurso Mestre Cervejeiro ele usa análise que não é sensorial apenas, ele usa análise físico-química, vai lá um químico, coloca no equipamento e vê esses parâmetros de verdade, não é só o juiz, então isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está com uma sorte que o parâmetro pelo menos para a OG, o parâmetro no Brewers Association é maior. Então se a gente seguir o do BJCP, a gente vai estar dentro igual. E a FG 1012 a 1018. Vamos ver aqui, ó. Cara, isso aqui pode dar um problemão, né? É um range muito pequenininho. Isso aqui pode ser parâmetro para desclassificação e está bem diferente. A gente tem que torcer bastante para ficar aqui dentro dessa faixa. Para a gente garantir, vamos ter que fazer ali no 1052 mais ou menos, que é mais ou menos a metade daqui e a metade de lá. Chance bem grande de ficar dentro do esperado. Se a gente olhar o álcool, muda também, olha, entre 4.8 a 5.4, entre 4.7 a 5.6. Olha, pessoal, a estratégia para a gente não começar mal esse negócio aqui indo bem no meio, hein? Porque tá complicado, vou ser sincero. Então vamos lá, na minha sequência lógica, a gente sempre pega o principal da cerveja. Geralmente começa pelo malte, né, pra gente ter uma base, porque sem o malte a gente não consegue calcular o IBU. Quando a gente fez a análise do estilo, a gente viu que pelo próprio BJCP a base do estilo é o malte Viena, que dá aquele tostado suave e ainda um pouco de cor. Então a gente vai fazer uma base de Viena mesmo. Então eu vou colocar aqui de forma genérica, né? Eu poderia colocar um Chateau Viena, poderia colocar um Viena da Agrária, que a Agrária também faz. Mas eu vou colocar aqui genérico, só que tentem comprar, se vocês forem fazer para o concurso, o melhor malte possível. Vou colocar aqui de forma genérica e lembrando que para a gente fazer bem preciso, a gente tem que corrigir algumas coisas. Então, por exemplo, pega o Viena Malte aqui, você vai aqui em editar detalhes e você corrige a cor dele pela cor que o teu fabricante tem, que nem sempre é a mesma. Então aqui está com uma cor de 6.9 EBC e eu vou mostrar para vocês porque eu já peguei para lúpulo. A gente tem que corrigir para lúpulo também, não só o alfa-ácido, como o decaimento do alfa-ácido com o tempo, que é algo bem relevante. Então vamos voltar lá em fermentáveis. A gente poderia usar também malte Pilsen, para não usar só Viena. Eu fico com medo de usar só Viena e ter que o tostado seja pronunciado, porque é bem sutil essa receita. A gente tem que ter um tostado leve e um tostado elegante. Então a gente pode usar o malte Pilsen, que seria muito característico dessa receita. Mas outra coisa que eu faria era usar o malte Mary's Otters. Por quê?
porque o Mary's Otters, além dele ter um precursor menor de DMS, a SMM, ele ainda vai muito no estilo da cerveja. Então uma cerveja de escola alemã, Pilsen faria mais sentido. Mas Mary's Otters faz muito sentido aqui. Vou colocar Mary's Otter, vou colocar adicionar sem fechar. Um malte para dar cor bem característico do estilo é o malte Munich. Então a gente tem um Munich um pouco mais escuro aqui, vamos colocar ele também. E aí a gente vai ter que usar um malte para corrigir cor. E é bem comum nessa cerveja usar Carafa 2 ou Carafa 3. Vou usar Carafa 2 tentando evitar que esse tostado seja pronunciado. Aqui. Já deu uma boa mudada, né? Então como que a gente faz? Qual que é o nosso procedimento? Eu vou tirar isso aqui, que isso aqui vai atrapalhar por enquanto. Depois coloco o Carafa 2. Então, a forma com que eu trabalho com os maltes aqui no Beersmith é por meio de porcentagens, né? Vem aqui no canto, porcentagem de grãos. E assim, agora é o que você pode fazer para diferenciar a sua cerveja. Eu acho que poderia ficar adequado, por exemplo, 60% de malte Viena, 20% de malte Pale Ale Mary's Otters ou malte Pilsen, fica a seu critério. Se você tiver acesso a um bom malte Pilsen, pode usar ele. E 20% de Munich Malt. Se você quiser ver um pouco mais sobre os maltes, se você não conhece os maltes, você pode vir aqui no próprio Beersmith, ó. Vem aqui em detalhes. Então, por exemplo, é bom saber, se sabe falar inglês ajuda muito. Deixa eu colocar um outro aqui só para vocês verem que eu acho que a Chateau tem em português. Aqui, Chateau Viena. Vou colocar, mas eu não vou colocar que seja Chateau Viena, né, para não influenciar ninguém a usar um em específico. Então aqui a gente tem as descrições do malte, se a gente precisar checar essa informação. Então o malte Chateau Viena, o Viena em geral, é um malte seco a 85 a 90 graus, uma temperatura boa, porque você perde muito precursor de DMS aí, com uma secagem curta, bem parecido com o que faz com o Mary's Otters, por exemplo, com o Pale Ale, na verdade. E aqui tem as características, o que ele faz, o que ele produz. Então ele produz um sabor mais forte de malte de grão que o malte Pilsen, adiciona aromas sutis de caramelo e toffee. Sutis, olha a palavra, ótima palavra, sutil. Proporciona uma cor dourada mais profunda à cerveja, tornando ao mesmo tempo mais encorpada e completa. E por aí vai, você pode ler a descrição de todos os maltes que você vai utilizar. Vou deletar aqui o Chateau Viena. E aí, o que eu gosto muito de fazer é vir aqui e já ajustar a nossa OG. A gente quer ficar numa OG que não seja perigosa de trabalhar, né? Então eu vou seguir a diretriz que está exatamente no concurso, não a do BJCP. Entre 1046 e 1056, a média seria aí um valor justo de trabalhar, um valor seguro de trabalhar seria ali 1051, 1052. Então a gente volta e coloca aqui vou colocar 1051. Dá mais ou menos no meio do BJCP. E aí a gente olha as outras coisas, a cor não bateu e a gente quer que seja uma cor cobre profunda. Então a gente vai adicionar agora um terceiro malte no intuito de ajustar essa cor. Então vou utilizar no caso o Carafa 2, que tem uma cor bem intensa. Se a gente pegar aqui as descrições dele, ó, utilizado para intensificar aromas e cores em cervejas mais escuras, como Muniches e Stouts, ou Viena. Só que eu não vou usar tanto, obviamente, eu vou usar só um pouquinho porque eu não quero de forma alguma ter uma intensidade de tostado além do que o estilo permite. Então eu vou aqui e vou colocar, eu acho que 60 gramas. Olha aí, ó, a cor está começando a ficar bonita, olha que cor linda essa cerveja. Então aí fica a critério de vocês. O que vocês podem fazer para mudar essa receita? Podem aumentar a proporção de malte Viena, podem aumentar a proporção de malte Munich, mas com muito cuidado. Inclusive, daria para fazer ela 100% Viena, não tem problema. Provavelmente não chegaria na cor, vamos fazer um teste rapidinho aqui para ver? Só com malte Viena a gente está muito longe da cor. Então daria para fazer, se você quisesse, podia ser uma coisa bastante interessante, fazer só com malte Viena e Carafa também. Olha aí que legal. Mas vou voltar à minha receita original aí, tudo bem? Toma muito cuidado com o tostado. Eu acho que essa base tá boa e se a gente quisesse escurecer um pouquinho mais,
Eu, por precaução, iria no Sinamar. Então eu vou deixar a cerveja assim, deixar ela bem no meio, tá justo, tá seguro. Bom, segunda coisa, para onde que a gente vai? Amargor. Amargor, se vocês lembrarem, quando eu fiz a análise pelo BJCP, ele sugeria duas famílias de lúpulo, a família do Saaz e a família do Styrian. E quando a gente olhou a análise pelo BA, sugeria lúpulos nobres alemães. Então eu peguei aqui para vocês terem uma noção desses lúpulos, porque a gente tem uma variedade enorme de lúpulo e lúpulo nem é o foco da cerveja. Então, o que for mais barato para você, a gente não vai economizar em malte, mas vai economizar em lúpulo nessa cerveja. O que for mais barato, o que você tiver à disposição mais fácil. Então, se a gente pegar a família de lúpulos nobres aqui, olha o tanto de lúpulo que a gente tem. A gente pode começar com Hallertau Mittelfrüh, só que Hallertau Mittelfrüh tem um alfa-ácido bem baixinho, daria Hallertau Tradition, que tem um alfa-ácido maior, se a gente quisesse ficar com a família de lúpulos nobres. Se a gente quiser ficar com a família do lúpulo Saaz, adoro, mas eu acho que é muito caro para cerveja, eu usaria o próprio Saaz, que tem uma pegada mais limpa e mais Saaz mesmo, mas qualquer um desses lúpulos aqui valeriam. Poderia pegar aqui, a gente tem um monte de lúpulos com alfácidos grandes, como Green Bullet, ou com alfácidos médios, aí, como o próprio Styrian Golden, que é o que eu acho que eu vou usar. A gente pode ter lúpulo de muito baixo a baixo, então não pirem no lúpulo na cerveja. Lembrem, qual que é o foco dessa cerveja? Seria uma cerveja fácil de beber, seria uma cerveja com altíssimo drinkability. O lúpulo, ele é o parâmetro de equilíbrio para o dulçor do malte não ser algo exagerado. Então eu vou colocar aqui Styrian Golden, porque eu já peguei ele. Ele é um lúpulo esloveno, que fica bem ao sul da Áustria, quase um lúpulo austríaco. E aí eu vou falar outra coisa muito importante para vocês. Vocês têm que corrigir, ainda mais quando vai passar por um concurso assim, que passa ali pelo Beer Analyzer, para ser muito preciso o IBU que você vai fazer. Tudo tem que ser muito preciso aqui. Então a gente vem aqui e o lúpulo, quando ele envelhece, ele perde amargor. E só que o Beersmith ele tem uma ferramenta para calcular isso. Então a gente vai calcular o hop age, o envelhecimento desse lúpulo. Então eu vim aqui em hop age, vou escolher o lúpulo que eu vou utilizar, Styrian Golden. E aí eu já peguei o próprio lúpulo que eu vou utilizar e eu sei que ele não tem 5,4% de alfa-ácido. Ele tem 4,1%. Nossa, estou achando que eu tenho que mudar de lúpulo. Esse lúpulo está muito discreto. E ele tem 1 ano e 3 meses de idade. Pô, podia ter escolhido um melhorzinho, né? Vamos colocar aqui então 15 meses de idade. Ele é um lúpulo que ele é armazenado da melhor forma possível. Nossa, olha como fica pouco, olha como a gente pode perder o equilíbrio. Um mais equivalente aqui no Beersmith seria o embalado a vácuo, na verdade ele é embalado em atmosfera modificada. Dá uma olhada nisso daqui. Ele tinha inicialmente 4,1 e ele termina com 3,5. É muito pouco. Tô até pensando em trocar o lúpulo, acho que eu não vou pegar esse aqui não. 3,5 é muito pouco. Vamos ver aqui. Então eu vou colocar aqui o IBU, eu quero ajustar ele para aqui, então 18,30, vou ajustar para uns 25 IBUs. Meu objetivo é chegar numa razão BU-GU mais ou menos perto de 0,5, então vou fazer um chute inicial e depois eu corrijo. 0,48. Dá até para baixar um pouquinho, eu gosto de alinhar essas duas barrinhas aqui, porque fica na razão BU-GU praticamente perfeita. Não, ó, tá, mas aqui está o Styrian Golden antes de eu ajustar. Na verdade ele tem 3,5. Então vou colocar aqui 3,5 e vou fazer a correção de novo para 25 IBUs. Vai muito lúpulo, 68 gramas de lúpulo numa cerveja que não precisa de tudo isso. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, primeiro eu vou ferver para tentar eliminar DMS. Lembra que a gente não pode ter DMS nessa cerveja. Vou ferver por 60 minutos, mas ainda não vai me ajudar, ó. Se eu quiser 24, vou colocar 24 IBUs para isso, ó, bem alinhado. Olha que nem era esperado tá tudo tão alinhado assim. Mas ainda vou ter que comprar 2 pacotes de lúpulo. Por que eu vou comprar 2 pacotes de lúpulo se o lúpulo não é importante nessa cerveja? Eu vou trocar esse lúpulo aqui, vou voltar lá para os meus tipos de lúpulo. Acho que eu vou pegar a Hallertau Tradition mesmo.
Não vou usar Styrian nem Saaz não, é muito caro para nada. Então o Hallertau Tradition tem uma quantidade bem maior de alfa-ácido e ainda fica como um lúpulo clássico. Ainda vai ferver um monte, vai perder todo esse aroma. Eu não vou colocar lúpulo de aroma, embora seja possível. Tem gente que faz adições de 20, de 10 minutos nessa cerveja. Eu não acho necessário e lendo todo o guia eu não vejo um porquê se arriscar nesse caminho de ter um caráter mais acentuado de lúpulo e perder nota nesse aspecto. Então eu vou trocar para Hallertau Tradition aqui, pronto. Então eu venho aqui, substituo o lúpulo, coloco o Tradition. Então a gente coloca o mouse aqui em cima, já vê que ele é bem parecido com o Hallertau Mittelfrüh, que é um dos lúpulos mais utilizados nesse estilo, então para mim está ótimo. Então eu posso vir aqui, vou reajustar mais uma vez para 24 IBUs. Lembrando que, como eu não tenho informações sobre esse lúpulo, no momento que eu pegar ele, eu vou ali, vou corrigir pela idade dele, e aí eu vou alterar isso daqui, que provavelmente vai dar um pouco menos, vai dar 5% de alfa-ácido ou alguma coisa assim. Essa não é a quantidade final de lúpulo que eu vou usar, eu só não sei quanto que ele tem. E como essa cerveja não é focada em lúpulo, para mim, lúpulo acabou. A gente vai para o terceiro passo agora, que é a fermentação. Vamos ver. Primeiro, levedura. Se a gente for ver características históricas, não existe uma levedura muito fixa, essa ou essa. A gente vai precisar de uma levedura lager de caráter neutro. Eu fiz uma enquetezinha no Instagram, mas veio tanta levedura para eu utilizar aqui que eu não tive como falar qual foi a mais sugerida. Ficou bastante pesado a briga ali entre W8470 e Diamond. E claro, um monte de outras leveduras foram sugeridas. Então assim, por questões unicamente de tempo, eu vou na mais votada que eu tenho opção de comprar, que é a W3470. Então é uma Safe Lager W3470. Quando você for fazer, qualquer levedura que você utilizar vai dar certo. Não tenha medo. A W3470 ela dá uma característica mais maltada, mas é uma levedura super limpa também. Eu vou com ela. E um dos grandes problemas é que a gente tem que fazer essa cerveja num tempo extremamente limitado. E a gente vai ter que usar estratégias de fermentação para isso. Então a gente vai pegar essa levedura, a gente já vai calcular a quantidade que a gente vai utilizar dela, mas vamos falar sobre estratégias de fermentação. Lembra quando eu falei daqueles vídeos de maturação lá no canal e eu falei sobre o método da Quick Lager? A gente precisa utilizar o método da Quick Lager. Então eu fiz um planejamento total de braçagem aqui, como que a gente vai fazer essa braçagem. E o planejamento ele é mais ou menos assim. Planejo braçar no sábado. Olha, eu podia ainda usar todos esses dias, mas vou braçar no sábado, vou braçar com vocês aí. Se vocês pegarem essa receita hoje, amanhã, talvez, vocês conseguem fazer alguma coisa parecida no sábado também. E como que é esse método de Quick Lager? Nesse método, a gente sabe que a maior parte dos aromas de fermentação são gerados no início da fase exponencial, quando a levedura está crescendo de verdade, porque são aromas associados ao crescimento celular. Se a gente apressar isso aí depois que passar o crescimento celular, a gente tem pouquíssimo impacto em aroma. Então, esse método, boa parte das cervejarias comerciais aqui no Brasil utilizam, porque hoje não dá, obviamente, para fazer mais lager em 40, 50 dias como era feito antigamente. Então a gente vai tentar usar a ciência ao nosso favor. Então a gente tem aqui 21 dias até o envio e torcendo para que, se você for fazer prime, essa cerveja ela carbonate no meio do caminho. É fundamental para esse método funcionar, utilizar a dosagem adequada de levedura. Você só vai ter essa curva aqui em um tempo tão pequeno se você usar a dosagem adequada de levedura. A gente já vai lá calcular. Mas começa assim, a gente inocula ela numa temperatura um pouco mais baixa, onde a solubilidade de oxigênio é maior, a gente pode dar bastante oxigênio para ela. Oxigênio é um fator preponderante para a levedura ter uma fermentação limpa. Se você não for usar starter e você comprar a levedura seca, segundo a Fermentes, ela tem mais que suficiente de esteróis lá dentro para não precisar de oxigênio. Eu não tenho certeza, é a informação que eles passam para a gente, mas se você não for fazer um starter e não tiver como oxigenar a cerveja, pode ser uma boa alternativa. Então a gente começa aí a 8 a 9 graus. No primeiro dia já eleva para 10 e acompanha a curva de fermentação. A curva ela vai dando uma caidinha. Quando ela estiver ali pelo quinto dia, ela vai começar a frear. Primeiro a curva ela está bem descendente, depois ela começa a mudar o sinal da derivada dela, né? Então, quando ela estiver acabando a fermentação, faltar mais ou menos 4 pratos para terminar, a gente eleva a temperatura para apressar a fermentação, porque aqui ela vai dar uma queda na taxa de fermentação, a gente aumenta isso, sem impacto em aroma.
Então a gente faz a fermentação e a maturação, e lembrando que maturação é um processo a quente, não é um processo a frio, a gente faz a fermentação e a maturação ao mesmo tempo. Então a gente está a 10 graus, no sexto dia a gente sobe para 18 graus. E aí deixa finalizar. A gente vai ter uma fermentação bem vigorosa, nessa fermentação bem vigorosa a gente vai perder os aromas sulfúricos e os aromas voláteis indesejáveis, que a gente não quer, e ainda apressa a formação e a reconversão do diacetil. Então, para calcular a levedura adequada, eu vou vir aqui para a calculadora do Brewer's Friend, vou colocar exatamente os dados que eu vou utilizar, 1052 de OG, 22 litros eu vou fazer, e eu vou colocar aqui que eu vou usar um target, um alvo de levedura absurdo. 1,75 milhões de células por ml por grau plato, target da Lagra. A gente tem que ficar nesses dois targets aqui, entre 1,5 e 1,75. Como eu quero que o negócio vai rápido e limpo, eu vou deixar no 1075. Vou falar aqui que eu vou usar um pacote de levedura seca e ele vai falar, nossa, ainda falta 385 bilhões de células, só tem 110 bilhões. Quais que são as opções? Utilizar 3 pacotes, 33 gramas. Olha aí, ainda fica abaixo do esperado. 4 pacotes. 4 pacotes está ótimo, mas assim, caro, né? Para fazer 22 litros. Então eu vou lá, um pacote, e eu vou vir aqui e eu vou fazer um starter. Então por isso que eu vou fazer no sábado, porque eu vou aproveitar o tempo para fazer um starter. Então eu vou fazer um starter aqui de uns 2,5 litros, a OG 1036, um starter oxigenado, bonitinho, a levedura vai entrar doidona já no fermentador, sem fase lag. Então, ó, se eu fizer um starter de 2,5 litros a 1036, eu vou usar 250 gramas de DME e vou chegar a um final de concentração celular de 1066. Vou fazer um pouquinho maior, eu quero chegar no target mesmo. Então, 2,75 litros de starter. Perfeito, é isso que eu vou fazer. Vou usar 282 gramas de DME para fazer isso daí. Ou vou colocar aqui no Beersmith que eu vou usar 4 pacotes de levedura. Para quem tem grana, pode fazer isso. Para quem tem tempo, faz start. Estão percebendo que a receita está fundamentalmente simples, a gente está se preocupando com o processo? E o que a gente pode utilizar mais ainda para se preocupar com o processo? Primeiro, o nutriente de levedura. A gente quer que essa fermentação seja saudável e rápida. Então eu venho aqui, vou adicionar Saccharomyces. Saccharomyces tem muitos brew shops para comprar. O meu já está configurado aqui, ele vai colocar a quantidade certa. Saccharomyces eu posso colocar no finalzinho da fervura, então já está aqui em boil. 0,2 gramas de Saccharomyces para 20 litros. Vou utilizar também Whirlfloc para clarificar. Nesse caso o Whirlfloc aqui que eu uso, ele é maiorzinho um pouco, então é meio tablete só. É um tablete para cada 50 litros, então eu vou colocar 0,5 no meu caso. Não é uma cerveja de OG muito alta. Obviamente eu vou utilizar agentes clarificantes, né? No meu caso eu vou utilizar gelatina, ou o que eu tiver de recurso. O que você tiver de recurso de agente clarificante você pode utilizar. Você não vai colocar agente clarificante na receita, né? Eu não sei se... É que você tem que enviar a receita para o concurso. Não ficou muito claro para mim se você precisa colocar esses coadjuvantes de clarificação e coisas a mais. A água dessa cerveja ela pode ser bem importante para ir nas características necessárias que estão lá no guia. Então vamos criar uma água para essa cerveja. Ingredientes, água, deixa eu ver, eu tenho uma equilibrada aqui, vamos ver se ela faz sentido. Ela faz sentido, só que essa cerveja, eu acho que ela tradicionalmente é feita com água menos mineralizada. Eu vou fazer uma versão dessa água, só que com menos sal. Eu vou fazer muito parecido. Cálcio, sulfato, cloreto, razão cloreto, sulfato balanceada, só que eu vou fazer com um pouquinho menos de íons. Então eu vou criar uma nova água aqui. Descer o cálcio para uns 85 ppm. Ainda é bom para clarificar, a gente precisa dele para clarificar rápido. O magnésio sempre tem que ser no mínimo 10. Então descer o sulfato para uns 105 e o cloreto para uns 90. Então manteve a proporção cloreto-sulfato igual na água equilibrada que estava antes. Só vou colocar aqui para diferenciar da outra equilibrada, que no caso ela tem menos íons. Então eu vou aqui em ferramentas de perfil de água. Eu tenho minha água base e eu vou dar a minha água alvo. A minha água alvo é a equilibrada da Viena. Mas aí eu venho aqui, peço para bater a base com a alvo. Então ele faz o cálculo aqui para mim, ó. Tudo ficou bem certinho. Era para ser 85, ficou
85, era para ser 10, ficou 10, 105, nossa, ficou perfeito. Então eu venho aqui e falo para salvar as adições nessa água. Então está salvo, minha água balanceada, eu vou adicionar a água aqui, e como meu equipamento ele já está bem configurado, vai calcular certinho a quantidade de água que eu tenho que colocar. Então vou colocar aqui minha água, vai perguntar se eu já quero adicionar o sais junto. Talvez eu deixaria essa cerveja um pouco mais escura, não sei. Se não ficar da cor que eu quero, eu posso corrigir no Sinamar. Então, para finalizar a estratégia de braçagem, a gente já falou de fermentação, não vou nem alimentar aqui no Beer Smith. Então, como estratégia de sacarificação, eu vou colocar aqui, no meu caso, eu vou usar um Biab Medium Body, porque a cerveja ela pede ali, né? Ela é leve. Vou colocar corpo médio, vou trocar aqui para um pouquinho mais baixo, vou deixar exatamente 66 graus, temperatura que eu adoro fazer abraçagens. Bom, eu acho que é isso, se eu não me esqueci de nada, está totalmente adequado ao guia até agora e a gente tem que se preocupar nessa cerveja muito com o processo. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, o vídeo deve ter ficado um pouco mais longo que o normal, mas até a próxima.